Oi pessoal, Clayton Fiuza passando aqui mais uma vez para dar continuação à nossa série alusiva aos 500 anos de Reforma Protestante. Lembrando que agora no dia 31 de outubro de 2017 estamos completando 500 anos de Reforma Protestante. 500 anos em que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses nas portas da igreja do Castelo em Wittenberg. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre os acontecimentos antes da Reforma. Nós já falamos um pouquinho sobre John Wycliffe e no último vídeo nós viemos falando sobre John Hus e como ele foi condenado à morte pela Igreja Católica no Concílio de Constanza por recusar-se a negar as suas teses, por recusar-se a negar aquilo que ele estava defendendo como sendo uma verdade. Mas a Igreja Católica estava enganada, pensando que acabando com a vida de John Hus, ela também acabaria com as ideias que estavam com ele. Assim como John Wycliffe lá na Inglaterra, John Hus tinha deixado muito material escrito na região da Boêmia. E além disso, ele tinha deixado muitos seguidores, muitas pessoas que também concordavam com aquilo que ele estava pregando e defendendo. E como consequência da morte de John Hus, os seus seguidores na Boêmia, aqueles que compactuavam das mesmas ideias que ele, sentiram-se traídos pelo imperador, traídos pelo rei da Boêmia e traídos principalmente pela Igreja Católica. Então dá-se início a uma revolta na região da Boêmia. Vamos lembrar que estamos em 1417, 1419, ainda num período feudal, naquele período onde existiam pessoas muito ricas que eram donos das terras e as pessoas que viviam do trabalho nas terras desses mais abastados. E essa revolta se dá principalmente no campo. Ela começa com aqueles camponeses que tinham uma esperança de que alguma coisa fosse mudar, diante das ideias que John Hus estava compartilhando. Então nós vamos encontrar essa revolução acontecendo na área do campo, lá na região da Boêmia, e uma comunidade se estabelece em uma cidade chamada Tabor, e eles são conhecidos dali em diante como os Taboritas. Essa comunidade, eles seguiam doutrinas mais radicais, eles tinham feito uma reforma mais radical e eles estavam trazendo princípios da igreja de volta para a vida deles, mas é uma comunidade que se isola, é uma comunidade que domina aquela região, tomam as terras para eles e começam a produzir como a comunidade do livro de Atos, onde tudo era em comum para todos eles. Ao mesmo tempo que isso acontecia em Tabor, uma outra revolução estava sendo estabelecida na cidade de Praga, por uma classe mais elitizada, por uma classe mais envolvida com as práticas religiosas da Igreja de Roma e uma comunidade em Praga que não estava tão radicalizada como a de Tabor. Eles seguiam os princípios de John Hus, mas principalmente eles eram conhecidos como utraquistas, porque eles defendiam a distribuição na ceia de não apenas o pão, mas também o vinho. Então eles tomam a cidade de Praga, eles expulsam todos aqueles que continuavam defendendo as práticas da Igreja Romana e expulsam inclusive o próprio rei da Boêmia. Então nós temos essas duas comunidades estabelecidas na Boêmia agora, fortes e crescendo. Os utraquistas na cidade de Praga e os taboritas na região do campo. Mas o imperador Sigismundo e o rei da Boêmia na época não estavam vendo isso com os bons olhos, eles estavam perdendo aquela religião e eles tinham medo pelo que estava para acontecer. Assim também como o clero não estava contente por ter perdido uma região tão forte como era a região da Boêmia, principalmente na questão de indulgências, na questão financeira. Eles estavam perdendo um território importante, um território intelectualmente importante, um território financeiramente importante para eles. Então eles se unem, tanto a parte política como a parte religiosa, e começam a fazer tentativas de retomar aquela região da Boêmia de volta para o catolicismo romano, e com guerras mesmo. Então eles enviam os cruzados para ali, e você vai encontrar agora 17 anos de lutas, onde aproximadamente 100 mil pessoas chegam a morrer. Os taboritas, quando veem os cruzados se aproximando da sua região, se unem aos utraquistas na cidade de Praga e começam a estabelecer linhas de defesas. E essa linha de resistência, ela consegue suportar durante 17 anos todas as tentativas dos cruzados de minar aquelas ideias na região da Boêmia. Até que em 1437, as forças da Europa que haviam se unido à Igreja de Roma conseguem retomar aquele território e expulsar todos aqueles que não concordavam mais com as práticas católicas romanas. Uma das piores consequências dessa revolução foi que tanto a liderança política da Europa daquela época como a liderança eclesiástica mandou matar centenas e até milhares de pessoas
que não aceitaram retomar a igreja. Para eles, essas pessoas estavam muito convictas sobre a doutrina de Hus. Ela havia criado uma base teológica sólida para aquela região, para aquela época, e elas foram consideradas perigosas para a igreja, perigosas para o império. Então, grande parte dessas pessoas que fez parte da liderança da comunidade taborita, da comunidade ultraquista, dentro dessa revolta ulcista, que é considerada uma das revoltas mais... Essa revolta ulcista, que é considerada uma das revoltas mais dramáticas e longas desse período da Idade Média, todas as pessoas que assumiram essa liderança foram condenadas à morte pela igreja. Mas, ainda assim, a ideia de que alguma coisa estava errada e de que alguma coisa precisava voltar à forma original, principalmente no que se tratava do campo espiritual, não havia morrido. As ideias de Hus continuavam presentes, as ideias de Wycliffe continuavam presentes. Vamos lembrar que o mundo estava em transformação. Vamos lembrar que estamos nos meados do século XV, ali quando acontece a queda de Constantinopla, o início das grandes navegações, as expansões marítimas, o mundo já não é mais tão pequeno, o conceito de arte estava mudando, nós temos revolução nas artes acontecendo, principalmente na região da Itália, e o campo religioso não poderia ficar de fora dessas transformações. Havia espaço agora para pensar, havia espaço agora para se manifestar, e embora com tanta repreensão ainda, embora com tanta perseguição, estava nascendo o local propício para o início da reforma. Então, próxima semana vamos falar um pouquinho mais sobre como a reforma tem início, chegando ali na Itália e indo até Martinho Lutero na região da Alemanha. Tá? Até mais e uma boa semana para vocês.